Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, e no vídeo de hoje vou continuar conversando com vocês sobre o que é falácia. Já expliquei em vídeos anteriores um pouco sobre isso, então indico vocês assistirem o vídeo que é falácia, parte 1, e também o vídeo que é responsabilidade, porque eu vou fazer um link aqui. Então, falácia é um termo da lógica clássica, então da lógica de uma argumentação dedutiva, que nós temos sempre que ter uma premissa, algumas premissas que levem necessariamente à conclusão que eu vou chegar. Então eu não vou apresentar uma conclusão sem antes perceber que ela já está contida nas afirmações. Isso quer dizer que a gente precisa ter uma argumentação muito boa, para que a pessoa que esteja nos ouvindo, que esteja lendo, saiba que eu não estou inventando coisas. A minha justificativa está aqui, em ordem pelas premissas, e que as consequências não foi inventada. A consequência ela é necessariamente causa do que eu já apresentei anteriormente. Então, ela poderia, inclusive, nem ser explicitamente apresentada. As pessoas já iriam percebendo, porque eu, através das premissas, das afirmações anteriores, já estava apresentando isso. É claro que, já falei isso para vocês nos outros vídeos, nem todos os nossos argumentos, eles conseguem ser tais como os argumentos dedutivos. Geralmente nós vamos falar de coisas um pouco mais complexas e a gente vai usar outro tipo de argumentação, às vezes uma lógica probabilística, por exemplo, Mas é importante que dentro de uma justificativa nós saibamos que é importante e é de nossa responsabilidade, por isso o link com um vídeo sobre o que é responsabilidade, justificar. Então nós não podemos entrar num debate público, e o debate público aqui eu não tô falando só de pessoas que são políticos, de pesquisadores, não. Quando nós estamos discutindo assuntos coletivos, quando nós estamos discutindo assuntos que importam a outros, nós precisamos justificar as nossas escolhas, nós precisamos apresentar os dados, nós precisamos mostrar como que essa argumentação foi feita. Eu não posso pressupor nada e eu não posso fazer nenhuma falha de argumentação tão precária como são as falácias. Então, as falácias, elas são erros de argumentação, que ela pretende ser uma lógica dedutiva, ou seja, ela pretende que as suas afirmações estão necessariamente chegando àquela conclusão que foi apresentada, mas não. É um erro, ela tá me levando a acreditar que aquela é a conclusão, mas aquela conclusão não está contida porque eu não apresentei elementos necessários para isso. Então, isso que é falácia. Falácia é um erro de uma lógica que pretende ser dedutiva, mas ela não tem elementos suficientes para chegar na conclusão que foi apresentada, certo? E aí, vou deixar aqui para vocês aqui embaixo na descrição uma lista de falácias lógicas. Eu sugiro que vocês procurem o Guia das Falácias de Stephen Downes, não sei se é assim que pronuncia. Tem tradução para português de Portugal e português do Brasil. Vou tentar deixar ali para vocês um link para já fazer o download em PDF, tá? Geralmente, não tem como a gente, explicar muito a lógica das falácias. Elas têm, uma representação, geralmente é uma falha, geralmente não, sempre é uma falha na argumentação. Então, ela faz um passo apressado, ou ela apela para algum elemento, ou ela te apresenta uma falsa analogia, ela usa algum elemento que não é uma boa justificativa, que não tá ali afirmando, necessariamente o que precisa ser afirmado pra gente chegar àquela conclusão, e aí ela me faz acreditar, ela me confunde, me faz acreditar que aquela conclusão tá certa, quando na verdade eu não tenho elementos suficientes. Então, é claro que a gente pode aprender através dessa explicação, mas eu acho que uma boa maneira da gente aprender falácias é olhando mesmo exemplos de falácias, É por isso que lá no vídeo Falácias parte 1, eu pedi pra vocês lerem o texto O Amor é uma Falácia, porque lá tem vários exemplos, de erros de argumentação.
E nesse guia de falácias também a gente vai vendo, né, a explicação, o nome da falácia, a explicação e o exemplo. Nas minhas turmas, eu sempre peço para os alunos se reunirem em grupo e eles olharem essa lista e entenderem, né, qual é o problema da falácia e criarem um outro exemplo, né? E aí depois mostrarem para toda a sala qual o exemplo que eles criaram. E aí a sala tenta adivinhar qual é o erro lógico e eles, enfim, a gente faz tipo uma gincana, assim, é bem divertido. E aí a gente vai aprendendo, e aí é o final da aula que a gente já vai, né, primeiro treinou com as próprias falácias que o grupo trabalhou, desenvolvendo os exemplos, e depois de tentar só ouvir o exemplo e já ter o erro, né, de dizer qual é o erro. No final da aula a gente já percebe, assim, essa habilidade mais treinada de perceber essas armadilhas que a falácia cria. Então, eu vou dizer pra vocês aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo de uma falácia é... Tô procurando aqui na hora. Apelo a motivos. Então, em vez de eu justificar com razões, eu faço um apelo, tá? E aí essa é uma categoria de falácias, porque eu tenho apelo à força, apelo à piedade, apelo à misericórdia, então apelo às consequências. Então eu dou a entender que a gente tá numa sinuca de bico. Aquele motivo é uma razão, né? Então eu confundo motivo com razões. Exemplo, vou usar aqui um exemplo de apelo à piedade. Vou ler aqui o que está no texto. Esperamos que aceite as nossas recomendações. Passamos os últimos 3 meses trabalhando sem descanso nesse relatório. Então não tem boas razões para que esse relatório esteja bom, né? Não é porque eu trabalhei, me dediquei a esse relatório que o outro tem que entender que a conclusão, então, que esse relatório tá bom e tem que ser aceito. Eu tenho que ter um outro motivo, não, né, a piedade pelo meu esforço. Como pode dizer que eu reprovo? Eu estava mais perto da positiva e, além disso, estudei 16 horas por dia. Então, eu não fiz, né, eu não dei uma justificativa, eu não tenho uma razão para ter aprovado, mas, poxa, eu tava tão positiva. Eu estudei 16 horas por dia, é um apelo à piedade. E assim a gente tem, né, apelo à força, né, o quanto eu me esforcei para tal coisa, e assim por diante. São razões erradas, né, são justificativas que a gente não deve utilizar. Mas geralmente ela apela, né, ela tem é uma armadilha quando a gente usa isso. A pessoa que tá ouvindo, ela é levada a acreditar que a consequência, então, é aquela que eu espero, né? E aí tem apelo a preconceitos, apelo ao povo, então digo, a maioria, mas eu não tenho necessariamente noção disso, né? E aí tem os argumentos ad hominem, que são ataques pessoais. E esse é algo muito comum a gente ver, assim, em debates de todos os tipos, né? As pessoas estão dialogando umas com as outras, elas não têm justificativa e aí ela vai e apela para uma característica pessoal do outro, e aí, enfim, essa não é uma justificativa, né? Essa não é uma razão, é um elemento que não é adequado para estar ali. Então aqui uma das maneiras como o texto usa, né, ó, é natural que o ministro diga que essa política fiscal é boa, porque ele não será atingido por ela. Ou, podemos passar por alto das afirmações de Simplício porque ele é patrocinado pela indústria de madeira. Ou seja, usa elementos e características da pessoa que não tem muito a ver, né? Um exemplo, por exemplo, de apelo também desse tipo... Não é um argumento ad hominem, porque só que nesse caso tá destruindo a pessoa, mas a gente também tem o argumento de autoridade, que tem a mesma estrutura. Então, em vez de eu atacar a pessoa, eu faço um apelo à autoridade. Então, e tal coisa está certa porque eu sou doutora em ética e eu disse que é. Mas eu não apresentei a justificativa, né? Eu só disse que é porque eu sou professora, disse que está certo, porque o professor é doutor em ética.
Isso não é uma argumentação, isso é um apelo à autoridade. Assim como a destruição da pessoa, né? Um apelo ad hominem, é uma argumentação que não faz sentido. Então, assim tem, né, várias outras falácias. Eu gosto das falácias de generalização apressada. E aí tem várias maneiras da gente cometer esse erro, que é generalizando, né? Apresento uma alternativa, apresento um exemplo e logo já digo que todo mundo, né, faz isso, que sempre vai acontecer assim. Ou fazer uma falsa analogia. Eu dou a entender que só tem duas alternativas, que você, né, é uma coisa que parece muito em período eleitoral, né? Ou você vai salvar o Brasil, ou o Brasil vai virar Cuba, vai virar Venezuela, né? Como se tivesse só duas opções, assim. Então essa é uma falácia de falsa analogia. Tem também a falácia do espantalho, quando eu faço do outro espantalho, não levo a sério, né, toda a conjuntura, né, e aí eu faço do outro um espantalho, e aí é também de um tipo de generalização apressada. Então qual é o truque? De sempre perceber que tá faltando uma justificativa. Então com isso a gente não pode utilizar falácia, e não pode utilizar falácia. Essa não é só uma responsabilidade de políticos, de jornalistas, de pesquisadores, não. Essa é uma responsabilidade de todos nós, porque quando nós estamos justificando, quando nós estamos num debate público, nós precisamos apresentar boas razões. Isso que a ética nos pede, né? A ética é esse esforço de dizer como nós devemos viver. Então tem que ter uma preocupação, tem que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade também está pensada de uma maneira assim mais lógica de argumentação. A minha argumentação necessariamente não vai ser perfeita e dedutiva, porque a gente não tem a nosso alcance sempre afirmações para que a nossa argumentação seja tão concreta, mas a gente precisa apresentar o maior número de razões possíveis e cuidar e construir com o coletivo essa conferência, né? Então, muitas vezes as falácias são utilizadas com má fé, com falta de responsabilidade, porque são truques, são maneiras que as pessoas que estão ouvindo acabam caindo nessa armadilha e acreditando que aquela conclusão é uma conclusão devida, né? É uma conclusão que deve ser tirada. Então, estudar um pouquinho das falácias faz a gente não só ter cuidado para não cometê-las, como perceber quando os outros estão utilizando falácias e aí dizer, olha só, é sua responsabilidade me apresentar um argumento melhor. Esse não é um argumento. Nós não podemos continuar um debate público utilizando erros de argumentação, e aí são erros éticos também, porque quando a gente não se preocupa no diálogo em apresentar boas justificativas, esse é um problema ético, sim. Então, entender falácias não faz com que a gente entenda só um erro técnico, mas também faz com que a gente se aproxime de um diálogo mais ético. Certo? Acho que esse vídeo foi longo porque eu quis falar pra vocês um pouco das falácias, né? Eu olhei aqui uns exemplos e tudo mais, mas acho que faz sentido pra deixar, né, um pouco mais, menos abstrato o assunto. Até a próxima! Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. Um beijo!